Isso aqui é um resistor, esse símbolo quadrado, uma resistência. Aqui eu tenho o número 1R, 1 ohms. A passagem da corrente elétrica é medida do positivo para o negativo. Então, se eu aplicar aqui 1 volts entre o positivo e o negativo, eu vou ter 1 volts de pressão sobre 1 ohms. O que vai acontecer? Para você saber qual a corrente elétrica, os amperes, quantos amperes está circulando sobre esse resistor, nós vamos fazer o seguinte cálculo. A tensão, 1 volts dividido por 1 ohms. A tensão elétrica, os volts, dividido pela a resistência, os ohms. 1 dividido por 1 é igual a 1. Então nós temos 1 ampere circulando sobre essa resistência, por essa resistência. Se você aplica 1 volts numa resistência de 1 ohms, vai circular uma corrente de 1 ampere. Isso aqui é a relação entre as grandezas, muito simples de entender. Agora, o que o pessoal mistura muito são os watts. Mistura watts com volts. Os watts é a potência total consumida por essa resistência quando ela é aplicada a 1 volts. Aqui, ó, a energia de 1 volts, aplica-se a tensão de 1 volts na resistência de 1 ohms. A circulação de corrente vai ser 1 amperes. Qual a potência? Os watts. É simbolizado por um W. Quais são os watts consumidos por essa resistência? É a amperagem. Para chegar aos watts, nós vamos fazer a amperagem, a corrente elétrica, vezes a voltagem, os volts. Então aqui nós temos 1 vezes 1 é igual a 1 watts. Veja que tudo é 1. 1 ohms, 1 amperes, 1 watts, 1 volts. Essa é a base para você fazer cálculo dessas grandezas elétricas. Aqui tudo deu 1, porque era 1. Aqui eu vou explicar para vocês, usando como referência, para ficar mais fácil, uma caixa d'água. Tá aqui esse quadrado como se fosse uma caixa d'água com uma quantidade de água dentro, representada por esse líquido vermelho. Então nós temos essa quantidade de água dentro da caixa d'água, é uma comparação com a tensão elétrica, os volts. Esse cano, com a circulação de água por ele, essa circulação é como se fosse a corrente elétrica.